Olá, meu nome é Larissa Nader, eu sou residente de ginecologia e obstetrícia no Hospital das Clínicas da UFG e hoje eu vou ministrar uma aula sobre úlceras genitais, exclusivamente aquelas causadas por infecções sexualmente transmissíveis, sob a orientação do Dr. Gilberto Matos Filho. Bom, primeiramente eu vou falar sobre a definição de úlcera e depois sobre as principais STs que cursam com úlceras genitais, dentre elas a sífilis, o herpes genital, o linfogranuloma venéreo, cancro mole e donovanose. Por fim, discutirei um artigo científico sobre o tema. Bom, para contextualizar a terminologia infecções sexualmente transmissíveis, passou, né, a ser adotada, substituindo aí a expressão doenças sexualmente transmissíveis, porque IST abrange, né, a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção mesmo sem apresentar sinais e sintomas. Nos últimos anos, a incidência de IST vem aumentando. Aqui, um dado que a Febrasgo trouxe, mais de 1 milhão de ISTs são adquiridas todos os dias em todo o mundo e por isso, então, desempenham um papel importante na prática ginecológica. Antes de começar a falar das patologias, é interessante a gente entender a definição de úlcera. Então, o que é uma úlcera? É a perda completa da cobertura epidérmica com invasão para a derme subjacente, diferente de erosão, que é a perda parcial da epiderme sem penetração da derme. Essa distinção é feita durante o exame físico mesmo, né? Geralmente as biópsias não auxiliam, mas é importante ressaltar que a biópsia é obrigatória se houver uma suspeita de carcinoma. Além disso, as úlceras genitais estão associadas ao aumento do risco de aquisição do HIV, né? Tanto que foi descrita pelo Ministério da Saúde, é, como a principal causa para a difusão desse vírus. Então, o diagnóstico e tratamento dessas lesões são fundamentais para a prevenção e controle do HIV. Começando com a IST mais comum, causadora de úlcera, a herpes genital, é causada pelo herpes vírus simples. Existem dois tipos do vírus, o tipo 1 e o tipo 2. Embora ambos os tipos podem causar úlcera genital, o tipo 2 ele está mais relacionado às lesões genitais. Tem um período de incubação em média de 7 dias, né? Pode ser transmitido por contato sexual, assim como na gestação da mãe para a criança. Muitas pessoas que possuem o vírus talvez nunca desenvolverão sintomas. A proporção de infecções sintomáticas é estimada entre 13 a 37% dos casos. E esse vírus, ele penetra as terminações dos nervos sensoriais e ali eles ficam latentes por toda a vida. Alguns autores definem até como uma doença crônica. As manifestações podem ser divididas em prima infecção herpética e surtos recorrentes. A prima infecção geralmente é mais severa, né? Então, primeiro surge essas lesões eritematopapulosos, e aí com a morte celular, quebra da parede celular, formam-se as vesículas, que se rompem, levando à úlcera dolorosa. Essas lesões, né, essas úlceras, elas podem desenvolver uma crosta e cicatrizam. Na maioria das vezes, é acompanhado de algumas manifestações gerais, como, por exemplo, febre, mal-estar, mialgia, disúria, com ou sem retenção urinária. A disúria é tão importante que pode até simular um quadro de infecção urinária baixa, né? A linfadenomegalia inguinal dolorosa bilateral está presente na metade dos casos, e quando há o acometimento do colo do útero, é comum a queixa de corrimento vaginal também. Então, aqui, né, para ilustrar essas vesículas, são vesículas com conteúdo hialino ou citrino, que se rompem e formam as úlceras. É comum haver recorrência após infecção por herpes vírus, né? Quase 2/3 dos pacientes apresentam alguns sintomas prodrômicos. Então, prurido, formigamento, sensação de queimação nas pernas ou no quadril também, e mialgia.
As lesões de recorrência, elas tendem a ser na mesma localização da lesão inicial. Geralmente são menos intensos que a prima infecção, né? E com o passar do tempo, esses surtos vão se tornando cada vez menos intensos e menos frequentes. O diagnóstico é clínico, com anamnese, exame físico ginecológico. O padrão ouro é a cultura de secreção, por ter uma alta especificidade, né? Mas raramente ela é utilizada. Caso opte por exames complementares, a gente o exame de preferência é a PCR em material da lesão. Na citologia, pode ter as células de Zancke, que são células gigantes multinucleadas, aqui uma ilustração dessas células, e os testes sorológicos, que não são indicados porque não acrescentam, né? Não elucidam um diagnóstico. O IgM, por exemplo, pode demorar para positivar e o IgG pode negativar, então não auxiliam nesse diagnóstico. O tratamento é feito com antiviral, não é um tratamento curativo, ele controla os sintomas da doença, encurta a duração das lesões, mas não altera a frequência nem severidade das recorrências, exceto se usados como profilaxia diária. A higienização dessas lesões deve ser feita com compressas, com soro fisiológico ou solução degermante. Podem ser utilizados analgésicos orais para alívio da dor, né, a depender da intensidade da dor. É importante que a paciente tenha abstinência sexual durante o período de tratamento, porque o líquido citrino das vesículas, ele é muito infectante. A terapia disponível inclui algumas opções, como aciclovir, fanciclovir, valaciclovir, mas a recomendação do Ministério da Saúde é que se utilize apenas o aciclovir, divergindo a dosagem nos casos de prima infecção ou de recorrência. Então, aqui, essa tabela traz as opções de tratamento segundo o CDC de 2021, né? Lembrando que o Ministério da Saúde recomenda apenas o aciclovir. Então, aqui na prima infecção, 400 miligramas de 8 em 8 horas por 7 a 10 dias. Na recorrência, 800 miligramas de 12 em 12 horas por 2 dias. E a terapia de supressão. O que é essa terapia, né? Essa terapia está indicada quando a paciente tem 6 ou mais surtos por ano. Ela deve ser mantida no mínimo 6 meses e pode ser realizada até 2 anos, certo? Na dosagem de 400 miligramas de 12 em 12 horas. Essas outras opções, né, o fanciclovir, valaciclovir, foram comparadas com a aciclovir e foram encontrados 3 ensaios clínicos randomizados que não mostraram diferença estatística significativa na duração das lesões, nem na sintomatologia. Outra doença que cursa com úlceras é a sífilis, especialmente a sífilis primária ou cancro duro, né? Diferente do herpes, que é causado por vírus, a sífilis é causada pela bactéria Treponema pallida. E aqui o tempo de incubação varia entre 10 a 90 dias. Transmissão também pode ser por contato sexual, assim como na gestação. E é dividida em estágios: sífilis recente, que engloba a sífilis primária, secundária e latente recente, quando tem menos de 1 ano de evolução, e sífilis tardia, latente tardia e terciária, com mais de 1 ano de evolução. Eu vou falar exclusivamente da sífilis primária, né, que é a que cursa com a úlcera genital, ou também chamada de cancro duro ou protossifiloma. É caracterizada por uma úlcera geralmente única, que ocorre no local de entrada da bactéria, é indolor ou um pouco dolorosa, tem uma base endurecida com fundo limpo, pode durar de 2 a 6 semanas, desaparece mesmo sem tratamento. Essa lesão muitas vezes é acompanhada de linfadenopatia regional móvel, indolor também, múltipla e que não fistoliza. Os testes diagnósticos podem ser feitos por exames diretos ou testes imunológicos. Os exames diretos são aqueles que vão detectar o treponema nas amostras. Então, são testes que vê diretamente a bactéria, né? Tem o exame em campo escuro e a pesquisa direta com material corado. O exame em campo escuro, ele tem uma sensibilidade e especificidade superior.
tá? Se esses exames diretos positivo, significa infecção ativa. Se negativo, não descarta a hipótese de sífilis primária. Pode ser que a lesão estava próxima à cura, ou que a pessoa recebeu um tratamento, ou ainda que o número de bactérias na amostra não foi suficiente para positivar o teste. Já os testes imunológicos, né, são os mais utilizados, que pesquisam os anticorpos no sangue. Pode ser teste treponêmico ou não treponêmico. Os testes treponêmicos são os primeiros a se tornarem reagentes, né, e podem permanecer reagentes por toda a vida. Em 85% dos casos, eles permanecem reagentes o resto da vida, então não são indicados para monitorar a resposta ao tratamento. Dentre esses testes treponêmicos, a gente tem o teste rápido, o FTBS, o teste de hemaglutinação, ELISA, né? Já os não treponêmicos, eles detectam os anticorpos não específicos para o treponêmico. Se o teste é reagente, por exemplo, o VDRL reagente, essa amostra deve ser diluída até a última diluição, que não haja mais reatividade do teste. Então, diluir 1 para 2, ainda teve reatividade, dilui de novo, 1 para 4, ainda teve reatividade, dilui de novo, até que não haja mais reatividade do teste. Esses sim podem ser usados para monitorar a resposta ao tratamento, né? Para fazer o controle de cura. O mais utilizado é o VDRL mesmo. Aqui no Brasil, então, considerando a epidemia de sífilis, a gente inicia com o teste treponêmico, que é o primeiro a ficar reagente, e depois complementa com não treponêmico. Os dois reagentes confirmam o diagnóstico de sífilis. O tratamento é feito com penicilina benzatina, 2.400.000 unidades intramuscular, dose única, né? 1.200.000 unidades, 1.200.000 unidades em cada glúteo. E tem os esquemas alternativos, né? Doxiciclina, eritromicina, tetraciclina, ceftriaxona e azitromicina. Lembrando que deve ser realizado o tratamento de todas as parcerias dos últimos 90 dias. Prosseguimento, os testes não treponêmicos devem ser realizados, né? Como eu falei, a gente faz esses testes a cada 3 meses até o 12º mês. Então, a gente faz no 3º, no 6º, no 9º e no 12º mês. De preferência com o mesmo método. Por exemplo, o diagnóstico foi feito com VDRL, então eu vou manter o segmento com o VDRL. A resposta ao tratamento ela pode ser classificada como resposta imunológica adequada, ou então termos critérios para retratamento, quando houve reativação ou reinfecção. A resposta imunológica adequada é quando temos um teste não treponêmico, não reagente, por exemplo, VDRL, ou uma queda na titulação em 2 diluições em até 6 meses para sífilis recente e, no caso de sífilis tardia, até 12 meses. Já o termo cicatriz sorológica acontece quando o teste não treponêmico persiste reagente, mesmo com tratamento adequado, e com uma queda prévia da titulação em pelo menos 2 diluições, tendo descartado nova exposição de risco durante o período, né? Lembrando que a cicatriz sorológica não caracteriza falha terapêutica, então não precisa de retratamento. Muitas vezes é difícil diferenciar reinfecção, reativação e cicatriz sorológica. Então, a gente tem que avaliar a clínica, epidemiologia, as condições socioeconômicas da paciente para facilitar esse diagnóstico. Os critérios de retratamento, então. O primeiro, a ausência de redução da titulação em 2 diluições em 6 meses para sífilis recente ou 12 meses para sífilis tardia após o tratamento adequado. Por exemplo, então, houve uma queda de 1 para 32 para 1 para 16. Foi uma queda somente de uma diluição, então é um critério de retratamento. Ou aumento da titulação em 2 ou mais diluições, exemplo, 1 para 16 para 1 para 64, também é um critério. Ou se a paciente persiste com sinais e sintomas clínicos. Então, nesses casos, está indicado um retratamento, né? Lembrando também que pode ser um caso de neurosífilis, tá? E aí está indicada a biópsia lombar, a punção lombar, né? Agora, uma outra IST causadora de úlcera é o cancro mole, causado pelo hemófilos do CREI. Em geral, o período de incubação aqui é de 3 a 10 dias, né? O cancro mole não causa uma reação sistêmica,
Não há uma síndrome prodrômica descrita também. O acesso do hemófilos, ele requer a presença de alguma fissura na pele ou na mucosa, né? Então, essa bactéria, ela penetra nos tecidos por meio dessas microabrasões na pele. Começa com pápulas que se rompem rapidamente, formam as úlceras, que são múltiplas, rasas, dolorosas, com fundo sujo, diferente do herpes, que tinha o fundo limpo, né? Aqui é purulento, com bordas irregulares e facilmente sangram ao toque. Geralmente, essas lesões estão na fúrcula ou na face interna dos pequenos lábios. Na metade dos casos, pode ter linfadenopatia dolorosa unilateral, que fistuliza em um orifício único, certo? E em 10% dos casos, há uma co-infecção de sífilis e cancro mole, que é o chamado cancro misto de Rollet. O diagnóstico pode ser feito pela microscopia direta, né? Então, mostra a presença dos cocobacilos gram-negativos dispostos numa configuração em cardume de peixe ou em impressão digital. Outra opção é através da cultura, a partir da úlcera mesmo, ou do aspirado ganglionar, tem uma sensibilidade menor que 80%, diferente do PCR múltiplex, que tem uma maior sensibilidade, né? Mas não é disponível comercialmente. Então, em geral, o diagnóstico é feito pela microscopia mesmo, mostrando o hemófilos do Cray nessa imagem em cardume de peixe. O tratamento, segundo o CDC de 2021 e o Ministério da Saúde de 2022, se faz com azitromicina, é a primeira opção, 1 grama, dose única, pode ser usado nas gestantes. A segunda opção, ceftriaxona, 250 miligramas intramuscular, dose única, que também pode ser usado na gestante. E a terceira opção, ciprofloxacino 500 de 12 em 12 por 3 dias, que aí nas gestantes é contraindicado. É recomendado o tratamento dos parceiros sexuais nos 10 dias anteriores ao aparecimento da úlcera, né? E a paciente deve ser rastreada para outras ISTs, tanto no momento do diagnóstico quanto 3 meses após o tratamento. A donovanose causada pela Klebsiella, né? É uma infecção crônica, progressiva, Klebsiella granulomatous. Acomete a pele, mucosas, né? Das regiões genitais, perianais e inguinais. O mecanismo de transmissão não é bem conhecido, mas é associado à transmissão sexual. As lesões iniciam como pápulas ou nódulos subcutâneos, que podem aumentar de tamanho e necrosar, formando as úlceras indolores de bordas hipertróficas com fundo granuloso de aspecto vermelho vivo e sangramento fácil, né? Pode até formar as lesões vegetantes, úlcero-vegetantes. Essas lesões evoluem lentamente, são lesões múltiplas que podem assumir essa configuração em espelho. Não há adenite, né? Raramente pode formar aqueles pseudobulbões na região inguinal. E como que é feito esse diagnóstico, né? Levantada essa hipótese. Em toda úlcera de evolução acima de 4 semanas, sem resposta ao tratamento das úlceras não vesiculares mais comuns, que é a sífilis e cancro, mole, a gente considera a hipótese de donovanose. Além dessa hipótese de donovanose, também é levantada a hipótese de neoplasia. E aí a biópsia deve ser realizada. O diagnóstico pode ser confirmado através do esfregaço, né? Ou biópsia da lesão. E vai ser buscando mesmo esses corpúsculos de Donovan, que são as bactérias no interior de macrófagos, conforme em alfinete de Dama. As opções terapêuticas são várias, mas a primeira opção é a azitromicina 1 grama, uma vez por semana por pelo menos 3 semanas, ou até a cicatrização das lesões. As outras alternativas incluem doxiciclina, ciprofloxacina e o Bactrim. A cura aqui da donovanose é feita com o desaparecimento da lesão mesmo, né? E aqui não precisa tratar as parcerias sexuais, é uma doença de baixa infectividade.
Por fim, o linfogranuloma venéreo, que é causado por Chlamydia trachomatis, sorotipos L1, L2 e L3. Aqui, a manifestação clínica mais comum não é a úlcera, é a linfadenopatia inguinal. Esses sorotipos da clamídia são muito invasivos aos tecidos linfáticos, e aí dão principalmente essa linfadenopatia inguinal. A evolução dessa doença ocorre em 3 fases. Então, a gente tem a fase primária das lesões precoces, a fase secundária, que é quando tem a disseminação linfática regional, e a fase terciária, sequelas ou síndrome anogenital. Período de incubação aqui em média de 7 dias. A fase primária é caracterizada por pápula, pústula ou uma erosão indolor, né? Muitas vezes imperceptível, desaparece sem deixar sequelas. Na mulher, a lesão localiza na parede vaginal posterior, ou no colo do útero, na fúrcula, ou em outras partes da genitália externa. Já a fase secundária ocorre a disseminação linfática. E aí aparece o sintoma mais comum, que é essa linfadenopatia inguinal unilateral e dolorosa. Na mulher, o acometimento dos linfonodos é variável, vai depender mesmo do local de inoculação, né? E esses linfonodos fistulizam por orifícios múltiplos, dão um padrão característico em bico de regador. Pode ter sinais inespecíficos associados, febre, mal-estar, cefaleia, né? Vômitos, artralgia também. E a fase terciária, que corresponde às sequelas da doença devido a essa obstrução linfática crônica, né? Provoca uma elefantíase genital, que na mulher é chamada de estiomene. Pode ocorrer fístulas retais, vaginais, vesicais e estenose retal. A hipótese de linfogranuloma venéreo deve ser considerada em toda paciente com adenite inguinal e elefantíase genital. Pode ser realizado o SUAB para pesquisa direta da clamídia, a sorologia e o teste de Frey. A sorologia não distingue os sorotipos de clamídia, né? Os títulos de GG maior que 1/28 sugerem o linfogranuloma venéreo. E o teste de Frey é o seguinte: há uma inoculação, a gente faz uma inoculação intradérmica do micro-organismo morto, e se houver o surgimento de um nódulo mais de 5 milímetros após 48 a 72 horas, o teste é considerado positivo. O tratamento é feito com doxiciclina, né? 100 miligramas de 12 em 12 horas por 21 dias. O Ministério da Saúde traz a azitromicina como alternativa e o CDC inclui a eritromicina também como alternativa. As parcerias sexuais devem ser tratadas aqui. Se as parcerias forem sintomáticas, né? É o mesmo tratamento, mas se for assintomática, aí a doxiciclina pode ser usada apenas por 7 dias. E a azitromicina pode ser dose única. Certo? Os bubões que se tornam flutuantes podem ser aspirados com a agulha grossa, mas lembrar que não deve ser feita incisão cirúrgica pelo risco de fístula. Então, aqui um fluxograma, né, para manejo de infecções que causam as úlceras genitais. Então, o paciente chegou com queixa de úlcera genital, a gente vai fazer a anamnese e o exame clínico, né? Avaliar a prática sexual, os fatores de risco para IST, que inclui a idade abaixo de 30 anos, novas ou múltiplas parcerias sexuais, parcerias com IST, uso irregular de preservativo, e vai observar a lesão. Se é uma lesão ulcerativa, se tem vesículas, tem dor, prurido, sangramento, ou se tem linfadenopatia associada. E aí, a gente vai ver se a IST for uma causa provável, a gente continua a investigação dentro das ISTs. Se não, a gente investiga outras causas, né, de úlceras causadas por infecções não sexualmente transmissíveis. Então, se a IST for uma causa provável, a gente vai ver se tem laboratório disponível. Se não tem laboratório disponível, e a gente vai observar se tem lesões vesiculosas ativas. Se tiver, tratar herpes genital. Se não,
tratar sífilis e cancroide, tá? Se a lesão tem mais de 4 semanas, a gente vai tratar tanto a sífilis quanto cancroide, danovanose e linfogranuloma venéreo. É um tratamento empírico mesmo, já que não tem um laboratório disponível. Se sim, se a gente tem um laboratório disponível, a gente vai usar o laboratório. Então, a gente vai fazer bacterioscopia, né? Se visualizarmos os bacilos gram-negativos, sugere hemófilos do CREA e a gente trata cancroide. Se não, a gente vai avaliar histórico de exposição ao risco, os sinais e sintomas clínicos e vai tratar de forma empírica também herpes, danovanose ou linfogranuloma venéreo, conforme essa avaliação. Se usei o laboratório para microscopia em campo escuro e visualizei treponemas, a gente trata a sífilis. Sinais e sintomas persistem mesmo após 14 dias. Se sim, a gente tem que referenciar, né, realizar o aconselhamento de prática sexual, notificar o caso quando indicado, né, tratar, acompanhar e orientar a pessoa e as suas parcerias sexuais. Se não persiste após 14 dias, alta. E aqui, né, o artigo escolhido é Treatment of Drug-Resistant Genital Herpes Simplex Virus Infection in Patients with HIV, que é o tratamento da infecção pelo vírus herpes simples resistente a medicamentos em pacientes com HIV. É um artigo que revisa as opções terapêuticas e estratégias para infecções pelo herpes vírus resistentes a medicamentos no paciente com HIV. Então, primeiro, lá o artigo traz os mecanismos de resistência, né? O primeiro, a timidina quinase reduzida ou ausente. Essa enzima, a timidina quinase, é uma enzima que tem um importante papel na síntese de DNA e é fundamental para a ação de muitos antivirais, dentre eles o aciclovir. Outro mecanismo é a atividade alterada dessa enzima e DNA polimerase viral alterada com uma afinidade diminuída para aciclovir. Análise de isolados de uma série de 12 pacientes com AIDS, com herpes vírus simples do tipo 2 resistente, indicou deficiência de timidina quinase em cada caso. Essas cepas eram resistentes tanto ao aciclovir quanto ao ganciclovir e os outros, o valaciclovir, fanciclovir também. Mas eram sensíveis ao foscarnet. E aí o principal objetivo é trazer essa medicação como uma opção, né? É uma medicação endovenosa que atua inibindo diretamente a DNA polimerase. Quando suspeitar que houve essa resistência? Quando, mesmo após o tratamento, de 10 a 14 dias, houve uma melhora mínima ou aumento das lesões. Aí a gente suspeita, né? E o artigo traz que eles recomendam o foscarnet na dose de 40 miligramas por quilo intravenoso a cada 8 horas para tratamento da doença ulcerativa associada ao herpes vírus resistente a medicamentos. É uma medicação muito nefrotóxica, então lá eles falam que devem ser cuidadosamente monitorados quanto à função renal, a dosagem de eletrólitos, pelo menos 2 vezes por semana. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer a aula. Muito obrigada e até a próxima.